No início dos anos 2010, as creepypastas ganharam destaque. Na época, parecia que em todos os lugares da internet você se deparava com histórias de terror que contavam os relatos de assassinos em série psicopatas, experimentos humanos perturbadores e seres sobrenaturais assassinos. Lendas que surgiram de creepypastas como Slenderman, Jack Risonho e Jeff the Killer aterrorizavam pessoas ao redor do mundo, e o horror fictício estava passando por um renascimento digital. Se você não sabe o que é uma creepypasta, então segue a definição de acordo com a Wikipedia. Creepypastas são lendas relacionadas ao terror que foram compartilhadas na internet. Desde então, creepypasta se tornou um termo genérico para qualquer conteúdo de terror postado na internet. Essas entradas na internet geralmente são histórias paranormais breves, com intenção de assustar os leitores. Não é surpresa que muitas creepypastas atraiam a atenção e curiosidade de crianças, e em geral a maioria dos jovens consumia esse conteúdo de terror de forma inofensiva. No entanto, em alguns casos isolados, houve situações em que crianças desenvolveram fixações bizarras por essas histórias de terror. E em alguns casos, imitaram de forma assustadora atos malignos feitos dentro das histórias de creepypasta. Seja bem-vindo ao Fatos Bizarros. Meu nome é Mike e hoje vamos descobrir juntos a história da criança assassina do Jack Risonho. Embora muitos crimes influenciados por creepypastas tenham sido inspirados nas histórias do Slenderman, há um assassinato relacionado a uma creepypasta que frequentemente é esquecido. E na minha opinião, pode ser o mais perturbador de todos. É o caso de uma criança assassina inspirada pelo Jack Risonho, ou como é conhecido fora do Brasil, Laughing Jack. A lenda do Jack Risonho é uma creepypasta quase tão antiga quanto as próprias creepypastas, um pedaço sombrio com intenções sinistras. Jack é conhecido por se aproximar de crianças em um estado etéreo, se disfarçando do que alguns descreveriam como um amigo imaginário. Uma vez que a criança confia nesse ser macabro, é quando ele ataca, desencadeando horrores psicológicos e eventualmente se manifestando fisicamente para assassinar sua vítima infantil. As histórias originais de Jack Risonho foram escritas por um usuário chamado Snuff Bomb, no site DeviantArt. A história foi publicada no site em 3 de março de 2013. Na história, Jack é descrito como um palhaço com cabelos longos, um nariz grande e em formato de espiral, braços longos e calças largas com meias listradas, e ele sempre sorri. Snuff Bomb também postou várias fotos com seu cosplay e arte do personagem recém-criado, o que ajudou a mostrar a visão que ele tinha para a criatura da creepypasta. A história de Jack Risonho se tornaria um sucesso no mundo das creepypastas, tão popular que Snuff Bomb escreveria um prelúdio explicando as origens do personagem. Essas histórias descrevem a origem do personagem como sendo de um brinquedo estilo Jack in the Box, da era vitoriana, que possuía poderes sobrenaturais. Inicialmente, uma entidade benevolente, Jack se tornaria amaldiçoado após seu primeiro companheiro humano infantil crescer e se tornar um serial killer cruel. Aparentemente destinado a imitar o comportamento do seu antigo dono, Jack passaria por uma transformação angustiante, tornando-se o malévolo Jack Risonho e cometendo assassinatos próprios, sendo esse ser aparentemente imortal, caçando crianças até os dias de hoje. É uma história de terror simplista, quase um clichê, que ouvimos variações ao longo dos anos. Afinal, a história de um palhaço assassino não é uma das mais revolucionárias, mas Jack Risonho ressoaria com uma geração totalmente nova de fãs de horror, assim como assassinos de filmes sobrenaturais como Fred Krueger e Jason Voorhees. Cativaram a imaginação dos jovens nos anos 80, foi um momento mágico e sombrio na cultura da internet. Infelizmente, para os mais jovens, muitas vezes era difícil diferenciar fato e ficção, e isso acaba se tornando problemático quando as creepypastas são intencionalmente escritas de uma forma que as faz parecer reais. E quando uma criança realmente acredita que um ser sobrenatural está atrás dela, bem, nada de bom resulta nisso, o que nos leva ao assassinato trágico de Maria Torres. Esta é Maria Torres,
No momento que a história ocorreu em 2015, Maria era uma mulher de 50 anos de Elkhart, Indiana. Maria passaria a maior parte do tempo criando sua enteada de 12 anos, a quem chamaremos de Julia. A família morava em um pequeno conjunto de apartamentos de Elkhart, já que eles não tinham muitos recursos financeiros e informações deixam claro que criar Julia era uma luta diária. Julia teria passado por uma infância traumática e abusiva e sofria de estresse pós-traumático e problemas emocionais. Esses problemas se manifestavam em episódios de medo extremo, paranoia e dificuldade em socializar. Os problemas mentais da enteada de Maria só piorariam ainda mais depois que ela se envolveu profundamente nas comunidades de creepypasta online. A partir daquele momento, Julia mergulharia no mundo macabro das creepypastas e passaria grande parte do seu tempo livre consumindo histórias e lendas urbanas online sobre criaturas misteriosas e assassinos sobrenaturais. Uma das histórias pela qual Julia se tornou particularmente obcecada foi a do Jack Risonho. Julia ficou fascinada pelo mito. Perturbada, mas intrigada pelas implicações da história e pelo personagem, a jovem começou a acreditar que o monstro descrito na história online poderia ser real. Enquanto Jack Risonho é, antes de tudo, um assassino, o personagem também foi descrito nas histórias como carismático, encantador e perspicaz. O que é mais bizarro é que aparentemente Julia estava se sentindo atraída por essa combinação de características. Totalmente imersa no mundo grotesco de Jack Risonho, de alguma forma podendo-se dizer que Julia estava possuída pela criatura, ou pelo menos convenceu a si mesma disso. Relatos dizem que nessa época a garota de 12 anos afirmava ouvir vozes do palhaço rindo. Alega-se que em uma ocasião, a Julia em um momento de delírio pediu ao pai que a ajudasse a parar essas vozes, mas Edwin aparentemente não tinha solução para o problema. Com essa garota aparentemente vivendo em um mundo de fantasia macabro e ouvindo vozes a pedindo para matar, era apenas questão de tempo antes que a influenciável menina de 12 anos tomasse uma decisão imprudente. Profundamente sob a influência da creepypasta, a jovem mentalmente instável começou a planejar o assassinato da sua própria família para apaziguar as vozes. Em preparação a esse ato hediondo, segundo relatos, pesquisou online como se esconder da polícia, fazer veneno, afiar facas e como se esconder na floresta. Ela também supostamente assistiu a um vídeo de um esfaqueamento e frequentemente ouvia a música Pops Goes the Weasel, a música que as almas das vítimas assassinadas de Jack são obrigadas a ouvir repentinamente em uma vida após a morte infernal. E então, a noite de seu ato hediondo chegou. Na noite de 23 de julho de 2015, Julia enviaria uma mensagem de texto para sua amiga, solicitando encontrá-la mais tarde, às 22 horas. Nessa correspondência, ela teria escrito em letras maiúsculas que queria sair e que não aguentava mais. Ela também teria afirmado na mensagem que estava prestes a surtar. Após marcar esse encontro duvidoso, Julia se juntaria à sua família para jantar e assistir televisão com eles. Durante esse tempo em família, Julia, segundo relatos, expressou um comportamento bizarro. Dizem que ela sorriu maliciosamente para os seus pais, mostrando os dentes em várias ocasiões. Julia também foi vista com uma postura estranha, encurvada e assustadora. Mas quando perguntada se algo estava errado, ela simplesmente respondia que estava tudo bem. Parecia que a família sabia que algo estava acontecendo, mas eventualmente todos foram para a cama. Mas o sono da família não duraria muito, pois em breve seriam acordados e teriam que enfrentar uma cena traumatizante. Mais tarde, naquela noite, Edwin e Maria foram acordados no meio da noite por um barulho alto. Ao recobrarem os sentidos, imediatamente sentiram o cheiro da fumaça. A fumaça vinha do quarto de Julia. Maria correu para ver o que estava acontecendo e, ao abrir a porta de Julia, ela foi atingida por uma nuvem de fumaça e se deparou com uma visão arrepiante. Relatos afirmam que Maria encontrou Julia de maneira ameaçadora, parada no meio do quarto, envolta a uma nuvem de fumaça. Maria chamou por sua enteada, mas Julia não respondeu.
O pai então entrou no quarto e logo descobriu que uma parte do chão estava pegando fogo e que o armário da garota estava em chamas. Enquanto Edwin tentava apagar o fogo, Maria levou Julia para o corredor. Ao acompanhar a garota, foi nesse momento que Maria notou que Julia empunhava uma faca. A mulher soltou um grito e Edwin imediatamente foi ver por que sua esposa estava gritando, mas ele chegou tarde demais. Julia teria supostamente esfaqueado sua madrasta, um ataque que mais tarde se tornaria fatal. Edwin se deparou com a visão de sua esposa fatalmente ferida e sua filha de pé com uma postura curvada. De acordo com o relato, durante tudo isso, Julia falava com uma voz aterrorizante, aguda e estridente, quase como se estivesse possuída por um demônio. Apesar do ataque à esposa, Edwin tentou salvar a filha do prédio em chamas. Implorou para que Julia o seguisse para fora. Ela, segundo relatos, ordenou que ele ficasse para trás no apartamento em chamas e supostamente o atacou, cortando o braço do seu pai com a faca. Edwin conseguiu afastar a garota e desarmá-la. Em seguida, a pegou e a levou para fora da casa com seu braço sangrando muito. A polícia e os bombeiros chegaram pouco tempo depois para investigar a cena e apagar o incêndio. Os bombeiros descobriram que Maria sofreu múltiplos ferimentos à faca no rosto e no peito. Ela foi levada para o hospital e declarada morta. Durante toda essa confusão, Julia ainda conseguiu fugir do local e correu para a floresta. Depois de fugir, ela se encontrou com a amiga para a qual havia mandado mensagem anteriormente, e as duas começariam a andar pela mata usando trilhos até descobrirem uma casa. Lá bateriam na porta dessa casa e interagiriam com o dono da propriedade, um homem local chamado Zachary Sleeper. Naturalmente, o homem estava extremamente confuso com a presença dessas duas garotas em sua porta e começou a questioná-las. Ele perguntou por que elas tinham vindo bater na sua porta e o que estavam fazendo fora tão tarde da noite. De acordo com Zachary, em resposta, Julia e sua amiga tentaram inventar uma história, sugerindo que estavam fazendo trilha e ficaram sem comida. Zachary achou a história delas muito meia boca e percebeu que algo estava errado. Foi nesse momento que o homem convidou as duas garotas para dentro e foi para o outro cômodo, fingindo preparar uma refeição para elas. No entanto, o que ele realmente estava fazendo era ligando para a polícia. Pouco tempo depois, os policiais chegaram e foi nesse momento que Julia foi identificada e considerada como assassina fugitiva. As garotas foram detidas e levadas sob custódia. Ao serem presas, foram revistadas as bolsas das duas garotas. Uma das mochilas continha uma calça manchada de sangue. Estava claro que haviam encontrado quem procuravam. Sendo muito jovem, Julia não poderia ser presa como adulto e foi entregue às autoridades juvenis para uma avaliação mental. Após uma avaliação por vários médicos, determinou-se que a jovem não estava mentalmente apta para enfrentar um julgamento e foi subsequentemente diagnosticada com transtorno de identidade dissociativa. O que exatamente aconteceu com Julia após sua prisão é muito difícil de determinar, e praticamente todos os procedimentos relacionados a ela foram mantidos em sigilo. No entanto, há algumas informações que sabemos sobre o processo judicial de Julia. Algumas fontes afirmam que após o assassinato de Maria, Julia foi recusada por 16 instituições psiquiátricas. Portanto, com esse contexto, parece que o Estado estava tentando colocá-la em uma instalação psiquiátrica, em vez de levá-la a julgamento e potencialmente enviá-la para a prisão. Mas aparentemente isso tem se mostrado bastante difícil, talvez devido à natureza extrema do seu estado psiquiátrico. Incapaz de ser admitida em uma instalação psiquiátrica, Julia foi obrigada a permanecer em um centro de detenção juvenil, aparentemente por alguns anos. Finalmente, em setembro de 2017, foi considerado que ela estava apta para enfrentar o julgamento, e o Tribunal Juvenil permitiu que o caso prosseguisse em janeiro de 2018. Os promotores tentaram transferir o caso de Julia para o Tribunal de Adultos. No entanto, aparentemente esses esforços falharam. Dada a natureza sigilosa desse caso juvenil, o resultado do julgamento de Julia é desconhecido. Esse caso é uma tragédia absoluta e é registrado como um dos incidentes mais perturbadores de uma creepypasta, contribuindo indiretamente para a deteriorização
do estado mental de uma criança, terminando em consequências trágicas. Curtiu o que exploramos hoje? Se você quer descobrir mais fatos bizarros como esse, não se esqueça de dar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Também comenta aí embaixo se você tem interesse em ver mais casos como esse. Muito obrigado por assistir e até a próxima.